Os investimentos em fundo imobiliário ainda são uma novidade no mercado brasileiro. Porém, os investidores nesta modalidade têm conquistado bons resultados. Mas o que é e como investir em fundos imobiliários? Um fundo imobiliário, ele nada mais é do que um condomínio de cotistas que vai entregar o seu dinheiro para uma gestora que vai administrar os aluguéis desses imóveis ou as negociações de compra e venda de imóveis. O que acontece é que com um fundo imobiliário, às vezes com R$100 um investidor consegue investir num fundo imobiliário. E você traz também diversificação. Então, por exemplo, um imóvel que custa R$1 milhão, eu vou ter R$1 milhão em um imóvel. Um imóvel comercial, por exemplo, mas eu tenho R$1 milhão em uma categoria de imóveis. Se eu tiver R$1 milhão em fundos imobiliários, eu abro um leque de diversificação para o investidor, diversificando setores, locais, formas de acessar o mercado imobiliário. Então essa é talvez a grande diferença de investir por meio de fundo imobiliário ou ter um imóvel fisicamente. Investir em fundo imobiliário é uma forma de você acessar o mercado imobiliário de uma maneira mais fácil, com menos dinheiro e buscando diversificação. Questão de risco. Quando você tem um imóvel, emocionalmente, você passa todo dia e vê o seu imóvel ali. As pessoas compram um imóvel e muitas vezes elas ficam com esse imóvel por 5, 10, 15, 20 anos. Elas não ficam todo dia olhando quanto vale aquele imóvel. Mas tem riscos embutidos ali, concorda? Tem risco de não encontrar um inquilino. A gente está falando de imóvel como investimento. Mas tem risco de não ter um inquilino. Tem o risco da manutenção desse imóvel, que você demanda dinheiro. Nos fundos imobiliários, a gente tem riscos também. O risco é uma renda variável e eles fornecem principalmente liquidez para o investidor. E quando a gente vai pensar em liquidez, o fundo imobiliário precisa todo dia e intradia informar quanto valem aquelas cotas. Então o investidor de fundo imobiliário ele é muito mais suscetível ao sobe e desce do mercado imobiliário. E esses fundos eles vão mostrar exatamente quanto vale cada cota daquele fundo diariamente. Então esse risco que a gente chama de volatilidade, ele na verdade é um risco de emocionalmente o investidor olhar aquilo e falar, puxa, será que eu fiz um bom negócio? Ele começa a ficar em dúvida, coisa que um imóvel físico não tem, um gráfico piscando todo dia. Existe risco de vacância nos fundos imobiliários também, então a gente usa estratégias para minimizar esse risco. Por exemplo, um fundo imobiliário monoativo é um fundo mais arriscado do que um fundo que tem de galpão logístico, por exemplo, que tem 15, 20, 30 galpões. Se um ficar vazio, tem os outros para continuar dando renda. Então o maior risco é esse, é o emocional. Enquanto um imóvel a pessoa compra e vai ver quanto vale esse imóvel 10, 15 anos depois, o fundo imobiliário todo dia está te informando quanto vale a tua cota e isso pode incomodar um pouco. Eu acredito que esse mercado ele não é concorrente. Ele é complementar, são formas de diversificação. O investidor de imóvel, ele gosta de ter o imóvel físico e ele vai ter esses imóveis ali, mas ele precisa também ter em algum ponto da vida liquidez. Quem é que nunca vendeu um imóvel a um preço muito abaixo porque precisava fazer dinheiro rápido? Se eu tenho 1 milhão em imóvel e preciso de 100 mil reais, eu não consigo vender um cômodo daquilo e colocar. No fundo imobiliário eu consigo vender uma parte. Então eu acredito que o corretor imobiliário, sabendo disso, ele pode orientar melhor o seu cliente a diversificar o seu dinheiro. E com essa diversificação ele vai fidelizar esse cliente, ele vai ter uma pessoa ali ao lado para aconselhar e certamente num longo prazo ele ganha mais sim, porque essa pessoa vai buscar esse corretor para orientá-lo quanto a qual caminho seguir em algum momento. Mas o fundo imobiliário, eu repito, eu não acredito que ele seja concorrente do imóvel, mas tem perfil de investidor que precisa ter o imóvel físico
E tem perfil de investidor que vai ser mais feliz se tiver o fundo imobiliário. Aí é entender como é que essa pessoa raciocina em cima do dinheiro dela. Olha, eu vou te falar uma coisa que você vai ficar surpreso. Existe uma pesquisa chamada Raio-X do Investidor, da Ambima, e ela verifica como o brasileiro busca viver de renda. Tanto fundos imobiliários quanto viver de imóveis é um percentual muito pequeno da nossa população. Não chega a 2%. Tem um nicho de mercado gigante, porque o brasileiro não se prepara para a aposentadoria, e tanto no meio físico quanto o físico, eu digo assim, o cliente que compra o imóvel tem a escritura do imóvel. Ou você ter as cotas dos fundos imobiliários são oportunidades de gerar renda. O fundo imobiliário é renda recorrente, isenta de imposto de renda. Os fundos têm que repassar 95% de todo o faturamento deles diretamente para o investidor todo mês, e é reloginho. Não depende de saber se o inquilino está pagando, não depende de ter que reformar o imóvel para alugar de novo. O fundo vai repassar a rentabilidade dele. A gente olhando hoje ainda no Brasil, o Brasil não é um país poupador e investidor, tanto em fundos imobiliários quanto imóveis tem um oceano aí para a gente trabalhar, porque as pessoas não investem pensando no seu futuro. Então, como fonte geradora de renda, ainda é algo para se buscar, sim. A questão dos imóveis é a escassez, né? As cidades vão crescendo, chega uma hora que você não tem mais tantos imóveis para ir negociando, mas eu acredito que isso aí esteja longe ainda de acontecer. Conhecer e poder instruir seus clientes sobre oportunidades de negócios é o que faz a diferença de um profissional. Saúde, sucesso e até a semana que vem!